Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 49, modos de se distinguirem os bons dos maus espíritos, livro dos médios ainda, capítulo 24, né? A questão agora é a questão de número 22. Então, vamos ver se hoje terminamos hoje esse capítulo, né? Capítulo não, essa questão, né? Porque a próxima questão é questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. É muito importante também. Mas esse tema aqui, né? Então, aqui agora é a pergunta de número 22. Kardec ele diz assim aqui, ó. Os conhecimentos de que alguns espíritos se enfeitam, né? Se apresentam, né? Se mostram. Às vezes, com uma espécie de ostentação. Aí nós devemos ficar atento com relação a esse termo, ó, ostentação. Às vezes, com uma espécie de ostentação. Ostentou, não tacou bem. Tem que ficar atento com relação a isso aí, né? Não constitui, olha só para você ver. Não constituem sinal de superioridade deles. É aí que devemos ficar atentos, o que muitas pessoas, às vezes, não raciocinam por esse lado. A inalterável pureza dos sentimentos morais é, a esse respeito, a verdadeira pedra de toque. Então, a inalterável pureza dos sentimentos morais é, a esse respeito, a verdadeira pedra de toque. Então, quem realmente é nobre, quem realmente eu vou usar esses termos assim, quem realmente é nobre, é puro, é evoluído, ele não ostenta. Ele não ostenta esses atributos. O espírito nobre, o espírito puro, ele não fica ostentando esses atributos. Ele não fica ostentando os atributos, como, por exemplo, a caridade. Ele não ostenta o amor, mas em que sentido? Por exemplo, ele não sai por aí ostentando a caridade. Em que sentido? Por exemplo, gente, olha só como eu sou caridoso, ó. Vou dar aqui um dinheiro para essa pessoa comprar um marmitex. Tá vendo aqui para vocês verem como eu sou caridoso? Não. O nobre, ele usa aquele ditado: o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Só que aí nós temos um outro lema no esmiuçamento. De tão nobre, mas de tão nobre que é a direita, ela faz questão que a mão esquerda veja realmente ela fazendo o bem, para que a esquerda aprenda como se faz o bem. Porque às vezes a esquerda
não sabe como se faz. Então é da responsabilidade da direita ensinar a esquerda. Só que esse processo é relativo. É ensinar na humildade, nunca na ostentação. Porque tem gente, com todo respeito, que procura ensinar na ostentação. E isso não é ensinar, isso é humilhar, isso é desfazer. Você entendeu? Como, por exemplo, aqueles professores que são orgulhosos, egoístas, que eles pensam assim: eu vou ensinar tudo que eu sei para os meus alunos, mas eu vou fazer o possível para pisar na cabeça deles, para que eles não cresçam, para que todas as portas do mercado se fecham a ele. Isso é falta de humildade. Então você observa que até para ensinar, a pessoa não deve ostentar sabedoria. Geralmente a sabedoria ela é vista pelas outras pessoas e nunca pela própria pessoa que ensina. Porque aquilo para aquela pessoa que ensina é tão natural como tomar um copo com água. É natural. Então, quando você perceber alguém dizendo: eu sou nobre, veja aqui que faço, e ostenta tudo aquilo que ele possui. Ostenta conhecimento, ostenta cultura, ostenta moral. Ei, mas eu sou detentor de uma moral que vocês nem imaginam. Fica esperto. Porque quem realmente possui, não ostenta. O bem, o amor, age no anonimato. Age na surdina. Você entendeu? O bem não se ostenta. Você não vê o bem sobre a mesa. O bem quase sempre encontra-se embaixo da mesa, onde ninguém o percebe. Assim é a atitude, assim age os bons espíritos. Não misturando, mas não se esquecendo, mas não podemos deixar de dizer. Hoje, 1º de novembro, né? Deixar registrado isso, graças a Deus, estamos tendo essa oportunidade. Aniversário de desencarne do professor Eurípides Barçanufo, no ano de 1918, dia 1º de novembro de 1918. Então, hoje é data de desencarne dele. Então, aqui na Terra, como se comemora, a gente tem que deixar registrado, né? Então, o professor Eurípides Barçanufo, no corpo físico, vamos ter ele como um exemplo nesse sentido. As pessoas iam até a farmácia homeopática que ele possuía nos fundos da casa de seus pais na época, e medicamentos homeopáticos que ele manipulavam, graças à ajuda de Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, Dr. Bezerra de Menezes, né? E Eurípides Barçanufo, ele doava os medicamentos homeopáticos naquela época 100% gratuito.
E não existia naquela época aquele termo. Quem pode, contribui. Quem não pode, não precisa contribuir. Professor Eurípides, pois não? Quanto que é esse medicamento? Não, não é nada não, é de graça. Mas se você puder ajudar com alguma coisa aí, fica a teu critério. Nunca isso aconteceu com ele. No entanto, ele foi processado, não sei se foi uma ou duas vezes, por alguns charlatões que existia na época lá em Sacramento. E as duas vezes, parece duas vezes, se me falha a memória, ele foi absolvido. Por que ele foi absolvido? Porque não provou que ele usufruiu de 1 centavo da população. Obra filantrópica. Obra social. Então, para você ver, ele não ostentava. Você entendeu? Então, nós vemos hoje em dia, por exemplo, no Brasil principalmente, quantos milhões de médiuns que ficam ostentando faculdades mediúnicas, que ficam ostentando dons mediúnicos, que ficam ostentando bens materiais que se arrecadam em cima da mediunidade. Isso é atitude de espíritos das trevas. Treva na erraticidade que assessora os espíritos das trevas que encontram-se reencarnados no corpo físico na condição de alma. Então, quem está com nosso Senhor Jesus Cristo não ostenta e nem adere ostentação, nem um elogio. Os meus amigos me conhecem, então eles sabem lidar comigo. Mas é essa imagem que eu procuro passar, porque essa imagem é a imagem que nós aprendemos com Kardec, é a imagem que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Mas você, com todo respeito ao ditado, você quer ver eu enfurecido? Me elogia. Eu detesto. Eu respeito. Eu não desfaço de ninguém. Pode me elogiar à vontade. Mas pode ter certeza, Cid, que eu não acato nada. Há muitos anos atrás, um candidato a vereador na minha cidade, São Sebastião do Paraíso, me procurou. Luiz, você é muito conhecido na cidade e eu gostaria de te acompanhar nos teus trabalhos de obras filantrópicas e tal, e tal, e tal, e tal. Eu falei assim, olha, amizade é amizade, negócio é negócio. Vamos deixar passar a política primeiro? Sabe por quê? Porque agora você está em campanha política. Daqui 3 meses, você vai ser eleito ou não. E eu não misturo política com religião. Eu não misturo. Se você ouviu alguma vez aqui eu a favor de A ou de B, você pode estar com problema de transtorno, porque eu não opinei a favor de ninguém e não opino. O meu presidente é Deus. O meu vice-presidente chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. E tem os ministros de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Bezerra de Menezes, Vereiro Barçanufo, Sheila Meimei e uma preia de espíritos. Eu preciso desses. Esses são os que eu venero. Esses são os que eu me curvo aos pés deles. O resto eu respeito. Mas não é porque eu respeito, que eu preciso aqui botar a minha cara aqui
e pedir: façam isso, população, façam aquilo, população. Até por uma questão de ética e de moral, nós temos que respeitar a democracia. Nós não podemos invadir os direitos das outras pessoas. Vamos respeitar. Nós temos que orar uns pelos outros e não acusar e não julgar. Porque, com todo respeito ao termo, nós somos todos farinhas da mesma saca. Você entendeu o que eu quis dizer? Nós somos todos farinha da mesma saca. Se juntar tudo, se juntar 8 bilhões de pessoas, não dá uma. Com todo respeito. Então por que nós vamos ficar apoiando um, apoiando outro, brigando com um, brigando com outro, brigando com um, brigando com outro? Não. Então, eu peguei e disse para esse meu amigo que era candidato, falou assim: depois que passar as eleições, se você quiser, então tudo bem, eu entendo. Não, tudo bem, eu entendo. Passou as eleições e esse meu amigo perdeu. E um mês depois, Deus é muito justo, né? Ou eu que não presto mesmo, eu encontro com esse amigo meu na rua. Ô, meu amigo, beleza, vem cá. Sinto muito, você perdeu, né? Mas se prepara para a próxima, né? Se fortaleça. Queria te fazer um convite. Luiz, pois não, pode fazer. Amanhã, se você quiser, me acompanhe nas periferias onde eu realizo algumas obras aí na periferia. Ô Luiz, não tô sem tempo, rapaz. Você acredita? Tô sem tempo mesmo. A história repetiu do mesmo modo na próxima eleição, com esse mesmo companheiro. Faltando uns 6 meses antes, ele quis me acompanhar. E eu tive que ser honesto de novo com ele. Ou melhor, tive que ser verdadeiro com ele e ser honesto com Jesus. Meu amigo, amizade é amizade, negócio é negócio, eu não misturo as coisas. Resumindo, gente, eu não faço graça a ninguém quando o assunto é espiritismo. Quando o assunto é os desígnios das leis de Deus, de Jesus, da espiritualidade maior. Nós não devemos ostentar nada que venha de Deus. Nós não devemos ostentar nada. Nós devemos dar bons exemplos. E quais são os bons exemplos que devemos passar às outras pessoas? A humildade, a sinceridade, a verdade, a paciência, a tolerância, não desfazer de ninguém, mas não ficar exibindo isso, exibindo aquilo, é porque eu sou, eu faço, eu fui, eu vou, eu dei. Nós não somos nada, gente, com todo respeito, nós somos tudo, com Deus, com Jesus, andando corretamente. Mas sem Deus, sem Jesus, sem a providência divina, nós não somos nada. Nós somos... Comparar uma ameba seria até humilhar a ameba. Então, por isso que, olha só para você ver, os conhecimentos de que alguns espíritos se enfeitam, né, se apresentam, espíritos. Às vezes com uma espécie de ostentação. Sai fora já. Já começou a errar. Não constituem sinal da superioridade deles. Ponto final. Não constituem sinal da superioridade deles. A inalterável pureza, isso sim, olha só,
a inalterável pureza dos sentimentos morais, é, a esse respeito, a verdadeira pedra de toque. Isso é o que importa. O sentimento inalterável do amor, da consideração, do respeito uns pelos outros, de se colocar no lugar do outro, de amar o outro. Mas não é amar o outro, ser humano, é amar o mineral, o vegetal, o animal. É amar o hominal, é amar a natureza divina. Porque aquele que diz que odeia o cão, que odeia o gato, que odeia isso, que odeia aquilo, ele não ama Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo acima de todas as coisas. Ou melhor, o próximo como a si mesmo. E quem é o teu próximo? Quem é o meu próximo? Não são só os encarnados? Não são só os desencarnados? A natureza divina significa meu próximo. E o que é a natureza de Deus? O que para muitos é o incompreensível ou incompreendido. Porque compreender Deus com os olhos da carne é difícil. Mas procure enxergar Deus. Procure ver Deus. Procure entender Deus com os olhos da alma. Procure conversar com Deus, não com as cordas vocais aqui, mas com as cordas vocais da alma. Que você consegue enxergar Deus, você consegue falar com Deus, você consegue sentir Deus. Eu mesmo converso com Deus quase todos os dias. Eu vejo Deus quase todos os dias. Você tá ficando doido, Luiz? Pense o que as pessoas quiserem, mas eu vejo Deus. Eu vejo Deus numa formiga, numa borboleta, num beija-flor, numa flor. Eu vejo Deus nas estrelas, na lua, no sol, na chuva, no oxigênio, no vento. Eu vejo Deus numa música que preenche a alma da gente. Eu vejo Deus nos olhos de uma pessoa, nos olhos de uma criança. Eu vejo Deus numa criança, num jovem, num adulto, num idoso. Eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus na seiva de uma planta. Eu vejo Deus no espelho de um microscópio. Como eu vejo Deus no macrocosmo, não só no microcosmo. Mas eu vejo Deus, eu converso com Deus com as cordas vocais, através das cordas vocais da alma, com as cordas, com a visão da alma, respeitando os olhos físicos e as cordas vocais físicas. Mas nós temos que entender que os olhos físicos e as cordas vocais físicas, elas foram proporcionadas ao físico a passar pelas situações físicas, mas
nos foi dado também o sentimento do amor, para que aprendamos, para que possamos, através dos olhos da alma e das cordas vocais da alma, falar e enxergar Deus na tua magnânima natureza, sem a necessidade da ostentação. Esse é um processo natural. Preze mais aquilo que está à tua volta. Observe mais a natureza. Observe mais as plantas. Observe mais as árvores. Observe o horizonte, o pôr do sol, o nascer do sol. Observe as estrelas, observe as nuvens. Saia lá fora à noite e aponte uma estrela e diga àquela estrela: aquela estrela é minha. Ora, mas é lógico que ela é minha. Eu não sou filho de Deus? Sim. A estrela não é de Deus? Sim. Então, se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro dele. Eu sou herdeiro. Eu quero a minha parte. Mas deixa lá mesmo, que eu não estou conseguindo ter disciplina nem sobre mim, quanto mais sobre uma estrela. Mas é de extrema importância nunca perder a essência. Registra isso. É de extrema importância nunca perder a essência, porque a partir do momento que você perde a essência, você perde o gosto pela vida.